piada. Choquinho agora, hein, velho? Fica esperto. Fez o choquinho agora. É aqui, ó. Aqui, ó, usar ela de referência aqui, ó. Vai aparecer lá. Vou pra cá, sobe. Tá. Deve estar aí. Tô sem óculos, não enxergo. Acho que deve estar aí. Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui em mais uma noite de reunião, de assembleia, de fraternidade, de comunhão entre nós, filhos do Pai. O Pai que alcança todos, que tem misericórdia infinita, que transborda em perfeição e amor por nossos filhos. E a cruzada, este templo de estudo, de aprendizado, de consolação, de socorro, está aberta, nos recebendo, e a espiritualidade com certeza está em festa. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de podermos ter contato com o Evangelho de Jesus e nos melhorarmos pouco a pouco, deixando para trás aqueles vícios materiais que nos atrapalham no crescimento, na crença da vida futura, da vida verdadeira. Obrigado, Senhor, que possamos aprender a dar menos valor às coisas mundanas e fazer das dificuldades um processo de crescimento e de conhecimento, através do nosso autoconhecimento, e que suas bênçãos possam nos guiar na escuridão, nos guiar quando somos gananciosos, quando somos avarentos, quando queremos vingança, porque ainda não aprendemos a perdoar, a maior caridade, o perdão e o amor pelo próximo. Que na noite de hoje, todos nós possamos sair daqui um pouco melhores, captando aquilo que a casa nos oferece, tanto na parte material magnética, na parte fluídica, para equilibrar o corpo e o espírito, que possam estar em equilíbrio e olharmos a vida com mais gratidão, a vida que nos foi emprestada na carne, e fazermos bom uso de cada talento que Deus nos ofereceu. E que nosso irmão Dirceu hoje possa receber essas intuições necessárias e a espiritualidade junto conosco, e com ele estudarmos a doutrina de Jesus Cristo. Em nome de Deus, iniciamos a primeira parte na santa paz do Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar nessa noite maravilhosa com as nossas gratidões por mais essa oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aqui nessa casa bendita, onde nos acolhe, onde
constantemente estamos recebendo esses eflúvios celestiais, dos quais nos traz a paz, a tranquilidade, a união, a fraternidade, todas essas condições bondosas que o nosso Mestre Jesus nos passou. Hoje, eu trouxe aqui para vocês inesquecíveis lições de Jesus. E o que eu reservei seria o sermão da montanha. O que eu poderia dizer que esse sermão da montanha é a coisa mais importante da vida de Jesus, de todos os seus ensinamentos ao passar aqui pela face terrena. Eu poderia fazer uma comparação com a nossa legislação humana. Nós temos aí a nossa lei civil, e nós temos nessa lei civil, nós temos a Carta Magna, temos a nossa Constituição. E para nós espíritas, o Sermão da Montanha é uma Constituição. Nós podemos ter certeza disso. E nós vamos ver que no transcorrer desses ensinamentos, nós vamos ver que essas bem-aventuranças de Jesus, ela nos proporciona a certeza, a garantia de uma vida melhor, mas não essa vida material. Então todos esses ensinamentos, nós podemos ter certeza, são direcionados para que um dia futuro, na verdadeira vida espiritual, nós possamos então receber os frutos daquelas condições das quais nós vamos narrar na noite de hoje. Talvez a única coisa que substituiria essa condição desses ensinamentos seria uma palavrinha só, com 4 letras: amor. Se eu falasse aqui amor, eu estaria englobando tudo. Não teríamos, de forma alguma, não precisaria mais nada, falar mais nada, se nós discorrêssemos somente sobre o amor. Mas nós temos aqui por obrigação de estar fazendo um estudo mais amplo desses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É o mais famoso dos sermões de Jesus, assim denominado porque Jesus o proferiu nas encostas de um monte perto de Tiberíades, margem oeste do lago de Genezaré. Então, ele estava lá. Todo mundo às vezes pensa que é um monte, uma montanha, mas ninguém ainda sabe. Mas é uma elevação, aonde ele se posicionou, aonde ele ficou, para poder fazer a sua pregação. O Sermão da Montanha, embora Jesus dirija a palavra aos seus discípulos, o sermão foi proferido para a enorme multidão que tinha vindo de Cafarnaum, de todas as partes da Judéia e da costa do mar, e de Tiro e Sidom, procurando encontrá-lo. Porque o nome de Jesus, as suas pregações, aquilo que ele ensinava, era tão amplo, atingia tanta gente, tantas pessoas, que ficavam curiosos e queriam ir lá ver a figura do Mestre Jesus. Então, constitui-se então as bem-aventuranças, aí é do capítulo 1, de 1 a 12, de Mateus, chamada por causa da palavra inicial usada por Jesus em todas elas. Então, quando ele falava bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados, ele usava esse termo em todas as vezes que ele falava das bem-aventuranças. Fazem a relação das qualidades, virtudes ou disposições necessárias para entrar no reino do céu. Aí está aquilo que eu falei agora há pouco. Todas essas condições para entrar no reino do céu. Então, às vezes nós falamos assim: ah, mas eu queria agora, eu queria começar a receber agora. Sim, se nós começarmos a fazer a nossa transformação, se nós começarmos a fazer a nossa melhoria, se nós começarmos a corrigir os nossos erros, as nossas imperfeições, nós podemos ter certeza que já estaremos recebendo de troco isso aí. Porque toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário e em igual intensidade. Lei da física, que perfeitamente é cabível dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, se nós semeamos amor, temos certeza que nós receberemos amor. Se semeamos o ódio, o rancor, vamos receber da mesma forma. Então, essa aí é uma condição muito importante. Tudo que foi dito é para que um futuro nós possamos receber depois do nosso desencarne. Porém, como eu disse agora, é importante que também nós comecemos agora a nossa transformação, a nossa melhoria, para de fato começarmos então
já recebermos dessa forma. Não vamos fazer com intuito exclusivo de eu vou fazer para poder receber agora, de forma alguma. Vamos fazer porque o nosso coração está mandando. Quem as exercite, sem dúvida será bem-aventurado, feliz pelos resultados que alcançará. Feliz, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer buscar a felicidade, mas às vezes nós buscamos a felicidade no lugar errado. Nós buscamos a felicidade simplesmente no plano material, e Jesus aí ensina que a felicidade plena é aquele que cumpre o seu dever, cumpre as suas obrigações aqui no plano terreno, então ele será feliz no mundo da espiritualidade. Mas será que eu vou fazer tudo, mas só vou receber lá? Como eu disse agora há pouco, se começarmos agora, podemos ter certeza que estaremos recebendo. A colheita, ela pode ser tardia, mas ela pode ser agora de imediato para com todos nós. Bem-aventurados, aí está o primeiro, a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os que se sabem carentes de maior espiritualidade e desejam e pedem. Aí todo mundo, quando ouve isso aí, fala assim, os pobres de espírito, dá a impressão de ignorância, dá uma impressão ruim. A pessoa entende esses ensinamentos de Jesus um pouco diferente. Pobre de espírito é aquele que não tem a malícia, não tem o mal dentro de si. E ali ele completa, que sabe carentes de maior, eles são carentes de maior espiritualidade. Eles são puros, mas às vezes está faltando, e eles querem essa espiritualidade, eles querem se modificar. Então tem que ter essa condição por parte do indivíduo. Eu quero, eu posso, eu vou, eu faço. Mas se o indivíduo começar, eu não sei, não vai dar certo, não funciona para mim, então ele não vai conseguir nada de fato. Precisa que haja boa vontade da parte de todos nós, e temos certeza que essa boa vontade ela vai ter reciprocidade em coisas boas para nós mesmos. 2. Os que choram. Bem-aventurados os que choram. Choram os que sofrem suportando resignadamente suas provas e expiações. Aí fala, nossa, mas o indivíduo chora e ele faz uma bem-aventurança ao indivíduo que chora, então vamos chorar todo mundo aqui, né? Vamos começar a chorar porque aí nós seremos bem-aventurados. Ele está dizendo isso aí. Se você está chorando hoje, não é simplesmente que Deus te condenou, ou Deus fez alguma coisa de mal para você. Se você está apenas resgatando algo que nós fizemos no passado. Mas essa bendita doutrina maravilhosa que nós temos da doutrina espírita, ela nos dá a grande vantagem de saber por que nós estamos chorando, por que nós estamos sofrendo, por que está acontecendo determinadas coisas com a gente. Muita gente diz o seguinte, mas eu não fiz nada de errado nessa vida, eu fui sempre bom, e lá atrás? Aí é que a doutrina espírita entra, porque nós não analisamos os fatos somente por esses momentos que estamos vivendo. Nós buscamos no passado e sabemos que aquilo que semeamos no passado, estamos colhendo no dia de hoje. Então esses indivíduos que estão aí, que choram, eles estão resgatando alguma coisa que fez lá no passado. Então devemos ser gratos a Deus pela oportunidade que nos é dada de poder resgatar. Não temos aí o fogo eterno, não temos o indivíduo que vai para o inferno eternamente. Não, Deus ama os seus filhos, Deus quer bem aos seus filhos, e consequentemente Ele sempre está nos dando a oportunidade para que nós possamos fazer a nossa melhoria, a nossa transformação. E eu repito mais uma vez, nós somos juízes dos nossos próprios atos. Não tem Deus nenhum querendo condenar, pôr no fogo eterno, ou como nós espíritas, você vai lá para o umbral. O espírito tem umbral, não tem o inferno. Então, se fizer isso, você vai para o umbral. De forma alguma, Deus ele quer o melhor para os seus filhos. Então nós é que erramos, e quando nós erramos, nós temos que corrigir esse erro, e Deus nos dá essa oportunidade. Então nós precisamos o quê? Da reencarnação, porque se nós não tivéssemos, não tinha jeito. Às vezes, quando nós cometemos um erro nessa existência, se nós formos conscientes daquilo que erramos, nós temos aí a oportunidade de corrigir ainda nessa vida. Não vamos esperar numa próxima, porque aí poderá vir com juro. 3. Bem-aventurados os mansos, os que agridem nem violentam, ou os que não agridem nem violentam e, assim, não provocam nem geram novos problemas, poderão reencarnar na terra regenerada. Aí então, está Jesus há 2000 anos atrás, falando que esses indivíduos
esses mansos e pacíficos, aquelas pessoas que são cordatas, mesmo aqueles que choram, aqueles indivíduos que estão passando por dificuldade, mas resignados, esses indivíduos, aí ele prometeu, está lá no finzinho, poderão reencarnar na terra regenerada. E a doutrina espírita nos ensina que nós estamos numa fase de mundo de provas e expiações, é um nível em que nós nos encontramos, e estamos fazendo a passagem para um mundo regenerador. Então esse é o que Jesus prometeu há 2000 anos atrás. Então nós temos que aproveitar de todas as formas, para quê? Para que nós possamos então ficarmos aqui nesse planeta e não amanhã sermos exilados. Não vamos aprofundar muito não, porque tem gente que pode ficar preocupado aí, né? Eu vou ter que ir embora, vão me mandar embora? Não é isso aí. E outro dia, vou fazer um comentário aqui, um orador chegou aqui e falou, não, porque aí nós vamos para outro mundo, e aí nós vamos lá como macaquinhos. Aí eu não concordo, tá? Eu não concordo com ele. Isso aí nós estaríamos retrogradando. Porque o macaco, ele não tem consciência, ele é irracional. Então nós podemos ir num planeta de mundo das cavernas. Aí sim, aí eu até concordo. Mas eu só estou comentando isso porque ele falou, e talvez sai gente preocupada quando ele falou dessa forma. Quarto, os que têm fome e sede de justiça, os que querem a verdade e o bem, terão como fartura se houverem semeado. Olha lá, é a lei da reciprocidade. Se eu semear, pode ter certeza que eu vou receber. Então semear o quê? Semear o bem, semear o amor, semear a paz, a tranquilidade, usar de todos os meios possíveis que nós temos, as oportunidades que nos são dadas de todas as formas, para que a gente possa usar esse veículo carnal do qual nossa alma está habitando, para que nós possamos ajudar a nós, aquelas pessoas que dependem direto ou indiretamente da gente. Não devemos negligenciar de forma alguma as oportunidades que nos são dadas. 5. Os limpos de coração, os que não têm malícia nem maldade, e agem com toda a pureza e sinceridade de propósito, e assim não pactuam com o mal. Seria limpos na sensibilidade, percebem melhor o que é próprio da espiritualidade superior. Então isso aí já tem determinadas pessoas, né? São pessoas, e eu tenho que saber que aqui 90% já está tudo nessa condição aí, limpo de puro, né? Eu já fiz uma análise aqui por cima e já percebi isso aí, né? Só tem aí alguns 5% aí que eu estou deixando de fora, mas é desencarnado, viu? Não é encarnado não. Não, vocês vão falar, mas será que esse 5% sou eu? De forma alguma, não é não. Esse 5% é alguns desencarnados que vieram aqui também para poder fazer a sua evolução e o seu aprendizado. Pode passar. 6. Os pacificadores, os que procuram conciliar tudo e todos, favorecendo a harmonia geral. Então nós temos aqui no planeta Terra uma humanidade heterogênea. Nós temos aí pessoas más, como nós temos pessoas boas. Então é necessário de que haja essa condição de heterogênea, porque aquele que tem mais dá para aquele que tem menos, e assim sucessivamente o progresso torna-se mais rápido. Então aquele que tem, eu não tenho condição, quem sou eu para fazer alguma coisa? Todos nós temos alguém que tem necessidade, todos nós temos pessoas que estão abaixo de nós, e se nós chegamos aonde nós estamos hoje, pode ter certeza, é porque alguém nos ajudou. Então, como obrigatoriamente nós temos que ser, é fazer a reciprocidade, ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas e estão abaixo de nós. 7, o último, né, dos sermões dele. Os que forem perseguidos e injuriados por seu anseio de justiça, em nome de Jesus, é sinal de evolução e merecimento espiritual. Hoje nós aí não temos essa condição fervorosa disso aí, não temos, mas lá no tempo em que Jesus se encontrava no plano terreno, os cristãos eram perseguidos, jogados na arena para os leões. Então o indivíduo era um mártir, aquele que seguia. Hoje está mais fácil, hoje está mais tranquilo. Eu lembro no tempo de escola, eu era pequeno, isso faz uns 15, 20 anos, né? Tá certo? Eles são bons de matemática, o pessoal aqui, eu falo, eles dão uma risadinha, falam, nossa, não fugiram da escola. Então tinha aula de religião, e eu felizmente, graças ao bom Deus e aos meus pais, eu nasci espírita. Então quando falava, vai ter a aula de religião, fora.
E eu ia lá para fora. Eu não era obrigado a ir, mas era bom que a gente ia lá, uma folguinha que a gente ia ter. Mas eu podia ficar lá assistindo, mas já havia uma discriminação. Quer dizer, se não falar, não, todo mundo vai assistir a aula. Era o católico que era pregado naquele instante lá. Isso aí. Outra coisa também, nos primórdios aí da divulgação da doutrina espírita, no comecinho, nós vimos aí que quando se falava, se é espírita, ixi, é louco, esse cara aí não bate bem. Todo mundo tinha esse preconceito, falava em espírita. Não. Hoje, eu posso dizer para vocês, ser espírita é uma pessoa que ela é diferenciada na sociedade. Ela se projeta diferente dos demais. Por quê? É uma pessoa mais conformada com as coisas que acontecem, não é revoltada de forma alguma. E por quê? Porque não creem na reencarnação, não creem nas vidas sucessivas. Então, consequentemente, o indivíduo, quando fala ele é espírita, então tem-se uma impressão melhor daquela pessoa. Bom, agora para frente aqui, nós vamos falar Jesus, então, comparando o ensinamento de Moisés, que são os 10 mandamentos de Moisés, com os ensinamentos de Jesus. Nós vamos fazer aqui um paralelo, tá? Então aqui diz o seguinte: ao final dos bem-aventuranças, Jesus exorta os discípulos a empregarem as qualidades que Deus lhe deu em benefício dos semelhantes, sem se deixarem corromper, entre parênteses, sal da terra, sem ocultarem seus valores espirituais, luz do mundo. O que ele quis dizer isso aí? Ele estava dizendo para os seus discípulos. Aí era diretamente para os discípulos e não para a multidão, porque os discípulos tinham uma missão, os discípulos tinham algo para fazer. Então ele diz que Jesus exorta aos discípulos a empregarem as qualidades que lhe deu. Eles eram médiums, eles tinham mediunidade, eles tinham receptividade do mundo da espiritualidade através da mediunidade. Então eles foram aqueles seus discípulos encarregados de propagar os seus ensinamentos do cristianismo para as demais pessoas. Então, o sal da terra, o que ele quer dizer? A essência divina que estava com eles tinham a essência divina, é o sal da terra. E a luz, né? A luz para o mundo através do sal da terra. Então, é uma simbologia que nós temos para fazer essa comparação. Interpretação da lei, isso aí é de Mateus 5, 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Avisa Jesus de início, porque sabe que alguns estranharão a sua pregação. Porque até então, na vinda de Jesus, era Moisés, os 10 mandamentos. Então, quando Jesus veio, ele veio ensinar, e o pessoal que estava radical naqueles conceitos antigos religiosos, o que eles sentiam? Mas ele está falando um negócio aí que não está correto, isso não está funcionando. Quer dizer, eles pensavam dessa forma. Então, Jesus, quando ensinou, ele disse: eu resumo os 10 mandamentos em 2 só. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu esforço, com todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Reuniu que os 10 mandamentos estão contidos nessas duas frases. Não precisa muito. Porém, ele vai explicar, ele vai dar explicações aí dessas questões aí, porque sabe que algumas pessoas irão estranhar. Então ele não veio revogar a lei de Moisés, ele veio dar cumprimento àquelas leis. E nós sabemos que Moisés, há 1350 anos antes de Cristo, ele veio há 1350 anos antes, para o que? Preparar o povo judeu que foi libertado do Egito, né, através de Moisés. Para quê? Qual é a função? Por que ele fez isso? Foi lá e pegou esse povo e ficou 50 anos girando pelo deserto, à procura da terra prometida, a terra prometida. Ele ficou girando. Por quê? Era um povo politeísta, era um povo que cria em vários deuses, e ele veio com a condição de fazer com que haja um monoteísmo entre aqueles seus adeptos, entre aquelas pessoas que ele libertou e que ele tirou lá do jugo do Egito. Então, olha bem como que para a espiritualidade, 1350 anos antes, né? E para nós aí, fala, nossa, 1350? Quer dizer, mas para a espiritualidade é um piscar de olhos para que isso aconteça. Em seguida passa a relembrar ordenações da lei mosaica, confirmando-a basicamente, mas esclarecendo e desenvolvendo o verdadeiro entendimento sobre a vida de Jesus. Então aí ele fez um paralelo dos seus ensinamentos com os ensinamentos de Moisés.
As ofensas é de 5, é de Mateus, de 20 a 6. Ele diz o seguinte: reafirma ou não matarás, mas esclarece que qualquer animosidade contra o próximo é prejuízo espiritual, convidado à reconciliação com os semelhantes. Então, lá, Moisés, ele tinha que ter uma lei rígida, porque ele foi ao extremo, não matarás, quer dizer, foi ao extremo. Porém, já no âmbito dos ensinamentos de Jesus, nós podemos entender que pode ser mais razoável. Não precisamos matar alguém para poder ser condenado. Qualquer ofensa que nós fizermos para alguém que está ao nosso lado, ou deixamos de fazer alguma coisa, nós estaremos errando, estaremos sendo responsabilizados. Então, essa condição aí é uma condição que extremista para aquele povo daquela época. Então, Moisés, ele precisava colocar as coisas um pouco temerosas, para que o povo de fato pudesse entender o que ele estava dizendo. O adultério, isso aí não precisou nem comentar muito, né? Isso aí está lá em 5, 27, 32, reafirma, não adulterarás. Então, não precisou comentário nenhum, porque até no nosso dia de hoje, qualquer condição nesse âmbito aí está condenado, não tem problema, não tem condição diferente. Os juramentos, né? Os juramentos também de Mateus 33 a 37, reafirma ou não jurarás falso, mas mostra que não se deve usar o nome de Deus para jurar. Recomendo sim, sim, não, não, pois tudo que passa disso procede do mal. Tem gente que até hoje, né? Eu juro por Deus. O indivíduo está o quê? Usando Deus para dizer, ó, eu estou jurando. E ele está dizendo, não há necessidade disso aí. Nós não precisamos estar jurando por Deus, para que a gente possa cumprir aquilo que nós estamos fazendo. Ele está dizendo ali, ó, falar sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Aí eu me recordo de quem? Do seu Isauro. Seu Isauro Assis, o fundador da cruzada. Ele era militar, né? E ele dizia aqui, quando ele ensinava para a gente o catecismo, nós estamos aqui desde pequeno com ele, estava com ele ensinando. Ele dava, quando você disser sim, 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 quando você dizer não, é não. O homem precisa ter essa firmeza, esse caráter, e não pode simplesmente falar uma coisa hoje e daqui a pouco falar diferente. Então, eu não preciso jurar para que eu tenha credibilidade naquilo que eu estou fazendo. Mas para isso que aconteça, quando eu disser sim, é necessário que eu tenha moral. Porque se eu sou um indivíduo desmoralizado, eu posso falar assim, falar naquele cara lá não é nada. Aquele camarada lá fala isso aí, mas ele não tem condições, ele não sabe o que ele está falando. Então nós precisamos edificar a nossa moral, elevar a nossa moral, para que de fato nós possamos ter essa condição de dizer sim, sim ou não, não. A não violência, também de Mateus 38 a 42, substitui o olho por olho, dente por dente, pela não violência, não resistência e cooperação voluntária. Por que Moisés dizia que a lei, quem com ferro fere, com ferro será ferido? Aquele que com a mão estraga alguma coisa será cortada a mão, porque o povo era muito ignorante. Então ele tinha que ter uma lei severa. Olha, se você usou do olho para estragar alguma coisa, você vai perder um olho. Essa era a condição, porque ele tinha que fazer isso aí, era um povo muito atrasado. Porém, agora que nós estamos na fase de Jesus, que ele veio através, pregar, ensinar o amor, é a lei do amor. Jesus veio nos trazer a lei do amor. Como eu disse no começo, é a palavrinha de 4 letras que nos dá toda a explicação, todo o apoio que for necessário para a nossa conduta aqui no plano terreno. Amor ao próximo. Transforma ou amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, em amor até os teus inimigos. Então, olha bem, amarás o teu próximo. Então, amar o próximo às vezes é fácil. Ele está próximo, mas não está me atrapalhando. Eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano, porque ele está lá, eu estou aqui, não tem nada. Mas às vezes nós ainda somos imperfeitos, nós estamos cheios de imperfeições e consequentemente, às vezes nós temos inimigos. Então é necessário que esses nossos inimigos, façamos a nossa reconciliação com eles, aqui enquanto nós estamos encarnados. Porque quando desencarnar, aí tem um probleminha. Um exemplo, eu crio lá uma animosidade, que vamos lá, o Eduardinho que está lá, eu enguiço com ele, tá? Apesar que ele nunca enguiçou comigo, mas eu enguicei com ele. E aí,
eu ia falar que eu ia morrer, não, mas ele morre, tá? Ele morreu, eu ia falar de mim, mas vai ele primeiro, tá? Isso aqui é uma hipótese, viu, Eduardo? É uma hipótese, não estou também praguejando, não. Então, o que acontece? Eu e ele ficamos rivais aí, uma briga danada, um problema danado, né? E aí o Eduardinho, pá, foi para lá. Mas o que vai acontecer? Enquanto eu estou aqui, com ele aqui, eu posso me reconciliar com ele. Eduardo, não foi isso, eu fiz isso, e ele também do outro lado e tal, podemos até fazer uma reconciliação. Mas quando um vai para lá, o outro fica, aquele que está do lado de lá, eu não estou vendo ele mais. Mas aí ele vem para o meu lado. Isso aí nós sabemos que a doutrina espírita existe os espíritos obsessores, aqueles nossos inimigos, aquelas pessoas que não gostam da gente porque nós fizemos alguma coisa. Então o que vai acontecer? Nós precisamos reconciliar, Jesus disse, reconciliar com os teus adversários, enquanto ainda nós estamos aqui. Vamos corrigir os nossos erros, as nossas diferenças, aqui! É a hora, esse é o momento. Não vamos esperar para o dia de amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer até o dia de amanhã. Então nós precisamos de todas as formas possíveis, usar de todos os meios, de todas as oportunidades, para que essa nossa reconciliação permaneça aqui no plano terreno. Fazer o bem pelo bem, fácil, né? Alguém me fez bem, é muito bem. Mas se fizer exibir boas obras, querendo o reconhecimento das pessoas, olha lá, querendo o reconhecimento das pessoas, tira o merecimento espiritual da ação. Então é o seguinte, fazer o bem para quem quer me bem é bom. Aquele indivíduo, vou fazer porque ele é bonzinho comigo, ele está toda hora me ajudando. Então é muito fácil. Mas acontece que Jesus ele ensinou fazer o bem até para os inimigos. Você fala, nossa, mas você, a espírita, né? A espírita vai lá, ele aperta a gente de uma tal forma, né? Está dizendo que é para fazer bem. O cara me prejudicou, ele fez mal para mim, agora eu tenho que fazer o bem para ele. Mas esse é o ensinamento de Jesus. Isso aí é o que nós temos que fazer. Então aí entra a questão do perdão, né? Jesus não ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele ensinou para que nós perdoássemos. Mas eu vou repetir, você vai lembrar. Para perdoar, para nós não precisamos, o certo não é perdoar. Porque se eu perdoo é porque eu fui ofendido. E de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós não teríamos que nem perdoar, porque eu não fui ofendido. Se o Eduardinho fez alguma coisa para mim, não tem importância, aquilo não me ofende. Mas não é daqui para lá não, viu, Eduardinho? O negócio aqui é sério. É daqui a aqui, ó, por dentro. Então ele fez, não tem problema, tá certo? Não tem problema. Isso aí para mim passou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar por ele. Mas ser espírita precisa fazer isso aí? Esse é o caminho. Jesus, ele veio ao mundo, ele nos deu a meta, ó. A meta é lá. Vocês têm que chegar lá. Perdoar até os inimigos. Então você vai chegar lá. Agora, qual que é a menor distância entre dois pontos? Quem está na física aí sabe. Qual que é a menor distância entre dois pontos? É o quê? É uma reta. É uma reta. Será que eu consigo fazer a minha ascensão espiritual numa reta? Será que eu consigo? Não, às vezes aqui o mundo ainda é de provas e expiações. Porém, às vezes eu vou para cá, vou para lá, mas o quê? É lá que eu tenho que chegar. Então, é a lei do atrito. Eu vou para cá, bato aqui, trombo ali, vou atritando, e quando chegar no final, eu vou chegar a atingir aquele objetivo. Eu vou me burilando, vou tirando as minhas arestas, vou tirando as minhas quinas, as minhas imperfeições que ainda nós temos. Então, outra coisa, não, ainda não, Daniel, espera um pouquinho. Fazer boas obras, exibir boas obras, querendo o reconhecimento das pessoas, tira o merecimento espiritual da ação. Jesus ensinou, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Quer dizer, o indivíduo vai, eu fiz uma doação lá para o fulano, para o ciclano e tal, né? O mérito daquilo que ele fez, já recebeu aqui, perante a sociedade, perante aquelas pessoas que estão do lado dele, já recebeu. Então tudo que nós fizermos, temos que fazer sem propaganda. Então esse é o que Jesus também estava nos ensinando, para que nós fizermos alguma coisa, o que a mão direita faz, é uma simbologia, a esquerda não saiba. A oração esse é de Lucas
de 5 a 15, né? A orar, não fazer com exibição de atitudes e palavras. Enfatiza a necessidade de perdoar para ser perdoado. Ensina como orar. Então aí entra mais uma forma. Jesus, quando os discípulos estavam com ele, perguntaram ao mestre: ensina-nos alguma coisa, uma forma para que a gente possa orar. Quer dizer, então essa oração que ele ensinou foi Jesus, o Pai Nosso, foi ele que ensinou. Há necessidade de Pai Nosso que está no céu, santificado. Não, nós temos que falar aquilo que nós estamos sentindo. Esse aí é o verdadeiro caminho que nós temos que fazer quando nós estamos ligando com o mundo da espiritualidade, quando estamos fazendo as nossas orações, quando estamos desejando o bem ao nosso próximo. Então isso aí tem que sair do nosso coração. Não existe palavras para que isso aconteça. A necessidade do perdão. Eu falei agora há pouco sobre o perdão, vamos pular esse pedacinho. Ensina como orar o Pai Nosso. Então um exemplo típico da gente, né? Daí a gente, eu vou lá na hora que eu for dormir, né? Não é assim que a gente faz? Aí a gente deita no travesseiro ali, né? Bom, agora é hora de orar. Pai Nosso está no céu, está ligado. Aí eu dormo o pescoço e já não chega nem a acabar lá. Porque eu fui deitar a hora que eu estava no último, aí não deu tempo nem de fazer o Pai Nosso. Então, o que nós temos que fazer? Fazer a nossa vida, vigiar os nossos atos, para que depois então possamos fazer com que esses nossos atos em forma de oração. Não é eu pegar um terço e ficar Pai Nosso no céu, santificado, Ave Maria, não é isso não. A nossa conduta, ela tem que ser vigiada para que nós não possamos cair em erro. E depois nós precisamos orar para que nós possamos entrar em contato com o plano superior, para que nós possamos ser envolvidos, para que nós possamos ter as intuições necessárias, para que o nosso caminhar seja um pouco mais fácil pela senda terrena por onde nós caminharmos. Jejum, olha lá, também de Lucas 16 a 18. Não fingir nem exibir aspecto compungido no jejum que se faça. O que é compungido? O indivíduo está ali forçado, ele está ali arrependido, né? Então ele diz o seguinte: não fingir nem exibir aspecto que ele está arrependido do jejum. Eu vou fazer jejum porque eu estou arrependido, eu devia ter feito assim, feito assado. Quer dizer, não é isso aí que Jesus está ensinando, de forma alguma. Ele está ensinando que o indivíduo que tem que fazer é abstinência, renúncia ao sacrifício feito com objetivo que é espiritual. Eu faço isso aí não porque eu me arrependi, porque eu quero melhorar. Eu vou jejuar para quê? Para que o meu corpo, um exemplo, jejum, que já dá a impressão que jejum é só comida, né? Não, mas não é não. Eu vou jejuar a minha condição mental. Eu vou jejuar de pensar mal dos outros. Eu vou jejuar na forma do meu procedimento sobre a face terrena. Isso aí são condições espiritualistas do jejum. Agora, aquele jejum, e é o caso da promessa, né? O indivíduo da promessa. Geralmente, tem umas historinhas aí, só vou contar uma rapidinho. O indivíduo fez promessa porque a criança nasceu com um determinado defeito e ela falou: não, até os 7 anos eu não vou cortar o cabelo dele, vai ficar cabeludo. Quer dizer, jogou nas costas da criança. Quer dizer, aí já é promessa, né? Já está fazendo uma promessa, jogando em cima da criança que vai ficar até os 7 anos sem cabelo. Não é fácil. Fala, não, eu vou fazer, não é a aula de promessa, mas se eu fizer uma promessa, eu vou dizer o seguinte: olha, eu vou procurar corrigir os meus defeitos, eu vou procurar melhorar, eu vou começar a ajudar o próximo a mais do que eu já faço. Isso aí sim, esse é o caminho correto que nós temos que seguir. Os tesouros, ninguém pode servir a 2 senhores, dar preferência aos valores espirituais, porque são eternos. Isso aí Jesus, quando pregava, eles queriam armar para ele, armar determinadas condições, para que ele caísse em tentação. Então, era o tempo de César, né, que estava lá governando, e eles então chegaram para ele e falaram: olha, é lícito que a gente pague imposto, né, que pagava-se imposto para o Império Romano, e é livre. Então ele falou: dá uma moeda aí, dá uma moeda. Aí pegou a moeda e ele falou: de quem é essa esfinge? Ele falou: é de César. Então dai a César o que é de César. Olha a sabedoria de Jesus, né? Se ele fala: não, pague o imposto, quer dizer, ele, pumba, botava ele na cadeia. Não, dai a César. Então está dizendo com isso aí, então nós não temos que ganhar o nosso fruto, o nosso trabalho, termos o dinheiro para nos sucesso. Sim, nós temos obrigação, porque nós temos uma matéria e essa matéria tem necessidade. E além da nossa matéria, nós temos dependentes.
pessoas que dependem da gente. Então nós temos que trabalhar. O problema é o indivíduo usar daquilo que ele tem, usar daquela pecúnia que está na sua mão, para trazer prejuízo às vezes para os outros, ou às vezes tirar o necessário daquele indivíduo que nem o necessário tinha para colocar o seu supérfluo. Aí é que está o erro do indivíduo. Então usar o bem material, usar aquilo que nos foi confiado, dos quais nós somos apenas depositários, usufrutuários de todos esses bens que nos são dados, e nós temos por obrigação fazer o melhor possível desses bens que nos foram confiados, para que ele venha trazer o maior benefício possível para aquelas pessoas que dependem direto ou indiretamente dele. Usar os bens como um meio para atingir um fim, e não usar os bens como um fim. Traduzindo, se nós usamos os bens como um fim de ter mais e mais, está errado. Mas se eu usar os bens como um meio para atingir o fim, o que seria para dar um emprego, para ajudar as pessoas, para melhorar as pessoas, esse aí é o correto, é a forma correta que tem que ser seguida. As preocupações: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta o cada dia o seu mal. Busca primeiro o atendimento da lei divina, e tudo mais virá de acréscimo. Ninguém de nós estaremos tranquilos, estaremos caminhando pelo plano terreno, se nós não tivermos Deus em primeiro lugar. Se nós eliminarmos essa condição, podemos ter certeza que aí amanhã nós vamos ter um arrependimento, nós vamos ter algo nos cutucando, algo para que nós possamos dar continuidade ao nosso progresso, à nossa melhoria. Podemos ter certeza disso. É o remédio que Deus nos dá. Chamado esse remédio, como é que chama o remédio? Aos espíritos aí, vamos. Qual o remédio que Deus dá para a gente quando a gente para? Dor. Aê, Benê, ainda bem que você está aqui hoje, viu? Ainda bem. Então, a dor é um remédio que Deus nos dá. Você fala: nossa, ser espírita é masoquismo, hein? Ele fala que dor é bom para a gente, é bom para aquele que está parado, porque antes da nossa vinda para cá, nós prometemos muita coisa, e eu quero ir lá fazer assim, fazer assado, fazer isso, mas aí chega aqui, ó, tá tudo bom, saúde boa, né? A família tá bem, tá tudo em ordem. Para que eu vou lá na cruzada aprender, ficar lá meia hora, né? Até falei meia hora, já tá até passando, vou ficar lá meia hora em cima para ouvir isso aí? Não, aqui tá bom, ó, meu filminho aqui, minha televisão, tá tudo bom, né? Meu sofá, né, Dani? O Dani outro dia falou isso aí pra mim, tá? Hoje eu buscar primeiro o atendimento da lei divina, e tudo mais virá por acréscimo. É isso que eu estou falando. Se a gente colocar Deus, o indivíduo fala: nossa, a minha vida tá difícil. Eu vou contar uma historinha rápida, eu sei que está terminando o tempo lá, mas é rápido. Um indivíduo aqui frequentou a cruzada há muito tempo, e ele falou: rapaz, eu não vou falar a profissão dele não, porque pode dar zero. Vai falar que disse ser fofoqueiro, mas ele chegou para mim e falou: rapaz, lá no meu comércio não está entrando ninguém, né? Tá difícil a coisa, não sei o que, reclamou comigo. Eu falei: ô fulano, eu estava lá no comércio dele, eu falei: por que você abandonou a cruzada? Você ia lá, você ajudava, você fazia. Eu falei: por quê? Não deu mais tempo, não deu mais certo, não está dando. Eu falei: então volta para lá, volta, quem sabe você vai melhorar. E aí ele voltou. Daí uns dias falou: rapaz, você sabe que melhorou mesmo lá? Melhorou o movimento? Né? Por quê? O indivíduo que está sem Deus para com ele, é um indivíduo assim, ó, fechado, o cara fechado, está ali tranquilo. Aí o cara chega: ô seu Mané, tá tudo bem? Tá bem não, tá tudo triste, tá ruim a coisa aqui, não tem movimento. O indivíduo fala: eu não vou mais lá naquele lugar não, o cara é só pessimista, negativo. Quer dizer, quem que gosta de estar perto de negativo? Ninguém. Nós gostamos de estar perto de pessoas que são positivos, alegres, né? Então essa aí é a condição, é a forma. Eu vou dar uma aceleradinha, porque senão vão me pichar. Os julgamentos, essa é de Mateus, de 7:1-5. Não julgar para não ser julgado. Nossa Senhora, esse aí é terrível. Esse é terrível. Julgar é muito fácil, né? Você pensou, por que a gente julga os outros? Por quê? Por que não vou falar não, mas hoje os homens estão fofocando mais do que as mulheres, viu? Mulheres já estão para trás, já perderam o posto, tá? Perderam. Mas fofoca é bom. Você viu fulano lá? Olha, o que você viu? Nossa Senhora, é aquilo, é uma beleza, né? Eu julgo o quê? Às vezes pela aparência. Eu julgo pela aparência. O indivíduo olhei, aquele indivíduo
Aí a gente começa a conversar às vezes com esse indivíduo, daí um dia fala, nossa, mas esse camarada, olha, eu achei que ele era assim, mas olha, eu me sinto bem perto dele, eu estou bem perto desse indivíduo. Nós julgamos pela aparência. Então, de forma alguma, nós temos que fazer esse julgamento muito rápido. Nós temos que fazer uma análise primeiro e olhar as coisas boas. Mas tem gente que não consegue enxergar as coisas boas. Tem gente que consegue só enxergar o que é ruim. Por quê? A mente do indivíduo está voltada para o que é ruim. Mas se a gente se predispuser e dizer, não, eu vou começar a ver as coisas boas do mundo, e nós estamos cheios de coisas boas, naquela mensagem que eu tinha lido, mas o Vivaldo aqui me passou, o camarada está lá com câncer no pâncreas, você entendeu? E ele fala, não, nós temos que ser gratos a Deus, grato porque nós estamos aqui, grato pela vida que nós temos. Ele dá a gratidão, e o cara está lá, chega a chorar no fim da sua palestra, é a gratidão. Então nós temos muito a agradecer, esse é o nosso obrigação. Quando nós agradecemos, nós recebemos mais, porque nós somos gratos. Mas quando nós revoltamos, como estamos revoltados, nós podemos ter certeza que vamos adquirir e conseguir coisas também revoltosas para o nosso lado. É a assimilação, é o indivíduo que transmite, e consequentemente, se nós transmitimos, nós temos capacidade de ser receptivo. Então nós vamos receber exatamente aquilo que nós estamos vibrando. Então vamos vibrar coisa boa para que possamos receber coisas boas. Prudência no oferecer o que é espiritual. Não insistir em oferecer verdades espirituais aos que não as desejam, pois as desprezarão e ainda nos agredirão. Isso aí é o seguinte, quis ele dizer um exemplo. Olha, o espiritismo é bom. Aí eu vou lá na praça, eu passo ali, monto uma caixa, um microfone, pessoal, a doutrina espírita e tal, os caras falam, esse cara é doido, tá? Esse cara não bate bem da cabeça. Então, ou se não, eu estou numa reunião com uma determinadas pessoas, e aí dá uma chancezinha, eu falo, não, olha, você precisa virar espírita, rapaz, espírita é bom, e não sei o que, o indivíduo fala, é igual política, mesma coisa. Política também não se discute, cada um na sua, vai para lá, né? Futebol também não adianta, não tem jeito. Então, o indivíduo ele tem que fazer o quê? Ele não jogar pérolas aos porcos. Fala, nossa, mas Jesus, o que ele quis dizer com isso, jogar pérolas aos porcos? Né? É esquisito, chegar e eu pegar um colar de pérola e ir lá no chiqueiro? Bom, metaforicamente falando, se eu fizer isso aí, os porcos vão ficar felizes, né? Ganhei pérola, não é assim? Tá? Não é assim. Então, o que é isso aí? Dar coisas boas para quem não quer, falar palavras boas para quem não quer ouvir. Então nós temos que falar para as pessoas que querem ouvir. Falar para quê? Para quem está aqui hoje, porque vocês vieram para ouvir. Então os corações, a mente está aberta para que possa receber alguma coisa em troca daquela sua vinda a esse lugar. Então política, religião, futebol, não se discute isso aí, tá? Então cada um na sua. Agora, na medida de que o indivíduo chegar para você, Dirceu, você podia me dar uma explicação? Olha, eu fui um dia conversar com o fulano, eu passei lá em tal lugar, ele falou uns negócios assim, negócio de espiritismo, que é assim, assim. Sim, agora ele está pedindo. Então, assim, agora é a hora de eu fazer. E não exagerar muito, porque o indivíduo fala, nossa, ficou cansativo, ele quis falar muito. Falar na dose certa, essa aí é a nossa obrigação. Vale a pena o esforço pelo bem. É também de Mateus. Devemos insistir na luta pelo bem espiritual. Pedir, procurar, bater, pois Deus nos atenderá. Então, qual que é o objetivo de tudo isso que nós estamos falando? É a parte espiritual. É a nossa evolução espiritual. É o nosso caminhar para o bem. É essa a condição. E ele dá lá o ensinamento, pedir, procurar e bater. Tem gente que fala, não, Deus sabe, Deus é onipresente, né? Deus ele está em todo lugar, não é assim que a gente aprende? Se ele está em todo lugar, ele sabe o que eu preciso, então eu não vou pedir, tá certo? Então eu vou ficar na minha. Então é igual a moça, né, que fala moça ou moço, né, que é casar. Fala, não, mas Deus sabe que o que está prometido para mim lá, eu vou ficar lá dentro de casa trancado, eu quero ver se o meu príncipe vai aparecer aí na porta para mim casar com ele. Quer dizer, não, você tem que ir. Mas olha, eu estou doente, eu preciso, você vai no médico, você vai corrigir, você vai procurar. Entendeu? Eu estou precisando de melhores influências para o bem e para o amor. Vou lá no centro buscar. Então eu bato, porque se eu bater, a porta vai se abrir. Mas se eu ficar parado, você pode ter certeza que a porta não se abrirá.
cautela para não ser iludido. Falsos orientadores espirituais poderão nos prejudicar. Analisemos suas obras e, se forem más, eles também são. O que é isso? São falsos cristos e falsos profetas. Então, muita gente que às vezes é iludido quando vem alguma coisa. Então nós temos que analisar o que dessas pessoas? Analisar o que? Suas obras. Vamos ver o que ele está fazendo, se aquilo é bom. Se o que ele está fazendo é bom, pode ter certeza que o que ele está falando é bom. Não basta conhecer, é preciso viver o ensinam. Eu sei, nossa, eu estudei o livro dos Espíritos de ponta a ponta, né? Eu sei tudo aquilo lá, já estou decorando até o número das 1018 perguntas que tem lá. Então, uma beleza. Peraí, mas você está pondo em prática aquilo ali? Não adianta eu saber ser um grande culto naquilo que eu estou fazendo, se eu sair fazendo tudo errado e sem contrário aquilo que está lá. Então, a fé sem obras é morta. Então nós precisamos ter fé naquilo que nós fazemos, fé naquilo que nós estamos crendo aqui, mas ela precisa ter obras, porque a fé sem obras é morta. Eu achei que estava acabando, mas não é. E aconteceu que, tendo Jesus terminado essas palavras, a multidão estava admirada do ensino dele, porque os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Escribas é a parte rica que tinha daquela época, que tinha uma religião que eles não aceitavam a condição do Cristo. Quando Jesus desceu do monte, acompanhava-no grande multidão. Agora acabou. Desculpa aí se eu passei do limite, viu? Tá? Mas que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, e que possamos levar todas essas bênçãos, porque eu tenho certeza que aqui todos nós recebemos esses fluidos maravilhosos que tanto nos equilibra espiritualmente, e consequentemente, quando nós somos equilibrados espiritualmente, nós podemos ter certeza que nós seremos equilibrados materialmente falando. Eu tenho aqui um livro dos Espíritos. Eu tinha prometido, eu fiquei olhando aí, falei que eu ia doação, não estou vendendo não, viu? Eu vou doar. Eu estava olhando aqui o pessoal, falei assim, eu vou dar para aquele que não dormir, eu sortear entre aqueles que não dormir. Mas olha, não vi ninguém dormindo e ninguém olhando no relógio. Eu falei, bom, então tá ótimo. Então não vou sortear, eu vou pedir o seguinte: quem não tem e gostaria de ganhar, levantou a mão lá atrás primeiro do que vocês. Eu prometo que eu te dou outro para você, tá bom? Pode vir buscar. Tem que ser esperto, não pode bobear não. Falou de graça, tem que ser rápido. É de graça, tá? Bom, mas peraí, tem uma condição. Na próxima vez que eu vier aqui, vai ter uma sabatina. Eu vou fazer. O livro é grosso. Agora é o seguinte, eu tenho outro aqui, Aqui, esse aqui todo mundo vai querer, porque se tiver sabatina é fininho, né? Então, para vocês que pediram aqui, você vem buscar. Isso aqui chama Iniciação ao Conhecimento. Pode vir pegar. Iniciação ao Conhecimento da Doutrina Espírita. A base da doutrina espírita, se você ler com atenção, tá aí todas aquelas dúvidas que tem. Parece que foi outro que pediu aí, né? Tem mais um. Rápido, vamos ver a mão. Aí. Tem que ser esperto aqui. De graça, não pode bobear não. Tá bom? Muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos ampare. Faz oração. Não, faz o seu.